Jesus abençoa essa reunião, que a gente tenha no nosso coração o- a intenção de Jesus para a nossa vida, que é de cura, que é de crescimento no Evangelho. Abençoa a vida do Nathan, da família dele, do trabalho dele, a saúde dele. Abençoa a vida do Henrique, a saúde dele, o Amém. trabalho dele. Abençoa a minha vida, minha família, minha saúde, meu trabalho. A gente está aqui de coração aberto para que a gente receba inspiração do Espírito Santo, que a gente entenda que a gente é só um mecanismo de Deus nesse mundo aqui, para que a gente possa frutificar na vida das pessoas, para que a gente possa inspirar as pessoas a entender que o cerne da vida é o relacionamento em Cristo, que a gente é usado para que a gente possa transbordar na vida das pessoas e faça a vida delas cada vez mais rica no Evangelho. Amém. Amém. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre os dois alicerces e a gente vai ver aqui Lucas, capítulo 6, versículo 47 ao 49, 46. 46 ao 49. Então, eu vou começar aqui do 44, para que a gente possa ter uma continuação. O nosso mestre Henrique tem nos mentorado aqui, que o texto ele é todo conectado, que é importante a gente não tirar as coisas de perspectiva. Então, analisar as parábolas assim isoladamente talvez não seja uma boa maneira. E a gente está aqui exatamente para aprender. Então, vou começar aqui do 43, tá? Isso aqui é muito importante. E vou começar aqui dando uma opinião antes, tá, gente? Que eu já tinha lido essa parte, que é o seguinte. Antigamente eu tinha a impressão que o cristão ele não podia criticar, que é tudo amém, tudo amém, tudo amém. E aí, quando eu li essa parte, eu entendi que é importante a gente ter um senso crítico para a gente diferenciar as coisas. Então, nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Então, quando a gente quer analisar algo, a gente analisa o fruto e a gente vê de onde que daquele fruto veio, de qual árvore, né? Então, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Antes do Henrique falar aqui, pessoal, eu vou dar um contexto. A gente está fazendo essa reunião no dia 16 de maio de 2024. Infelizmente, o nosso país ele está passando pela maior catástrofe natural que a gente tem recordação. E quando eu leio aqui esse texto, não tem como eu não refletir sobre as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Verdade. E a gente poderia muito bem falar que a culpa é do governante, que a culpa é do governo, do Estado, mas eu acredito que a gente é o Estado, a gente é o governo e a gente é a sociedade ao mesmo tempo. E eu quero falar tanto da parte positiva, que é a sociedade se mobilizando para ajudar e salvar as pessoas, e botar para todo mundo que está escutando aqui uma reflexão. As pessoas que estão na política, as pessoas que estão no Estado, elas vieram da sociedade. Então, se a gente não transformar as nossas famílias, a nossa unidade,
através do evangelho, de ter clareza de que a gente faz parte do problema e da solução, a gente vai ser só aquelas pessoas que apontam o dedo. Então é muito importante que a gente, como pais e mães, a gente assuma a responsabilidade. Não transferir a responsabilidade da educação dos nossos filhos para a escola, para o Estado, porque tudo começa dentro de casa. E ontem, coincidentemente, eu estava lendo Lucas sobre a parte que Jesus fala do relacionamento com as crianças. E não existe Espírito Santo Kids. O Espírito Santo está aqui para todo mundo. Então a gente não deve esperar a criança fazer 5, 10, 20 anos para levar ela na igreja. A minha filha, que é neta do mestre Henrique, ela vai na igreja com a gente desde que ela nasceu. Então, você dar essa orientação espiritual para os teus filhos é de extrema importância para a construção daquele caráter. Estou errado, meu sogro? Não, está certo. Então vamos refletir aqui E sobre essa parábola. eu vejo ele só nesse caminho também, Uli, essa questão dos filhos são nossos frutos e árvore boa dá fruto bom. Às vezes as pessoas vêm me falar, caraca, mas seu filho é um fofo, não sei o quê. Eu falo, cara, não é à toa. E mais do que isso, você está falando da questão da representação política, eles são nossos frutos, a gente que escolhe. Então, a gente, Uhum, no fim, com quem a gente se relaciona? É a gente que escolhe. Então, a gente uhum. tem que emanar, acho que aí vem essa, um pouco já falando aí da parábola também, mas Henrique vai falar bem mais. Mas já começando, eu acho que tem essa questão de emanar o que está dentro, e é muito mais do que palavra, porque aí fica uma palavra sincera, que você está emanando o que você acredita de verdade, teus valores, teus princípios, e aí fica sincero. Isso aí para os negócios é o mínimo do mínimo, mas para a vida, de qualquer aspecto, é muito fundamental. Mas manda ver, Henrique. Peraí, Fala deixa você. eu só completar então aqui. Vou dar aqui um testemunho, porque não é porque eu estou na frente do meu sogro, não. Mas ele é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, porque eu conheço o caráter dos filhos dele. E um dos elogios que eu faço para minha esposa é que ela não negocia com a verdade. E é muito bom você viver com uma pessoa onde você não tem dúvidas nenhuma de que todo momento ela está falando a verdade, mesmo que essa verdade, no primeiro momento, ela seja difícil de digerir. Então, aqui eu vou completar o que o Nathalie falou, né? Eu vejo claramente que o fruto do Henrique reflete quem ele é. E a esposa dele Com também, certeza, a Denise, né? com Aí certeza. assim eu fico comovido e agradecido. E agradecido. E aí é o que tá, isso tudo que nós fazemos é porque diz assim, ó, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Tudo que a gente faz de bom é porque nós estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus e não a partir da nossa vontade. Isso aqui, essa introdução do fruto foi muito boa, porque ah, de uma hora ou para outra, de uma hora a outra, os frutos vão acontecer. As pessoas se revelam, as pessoas se revelarão, nós nos revelamos pelos nossos atos, pelas nossas ações. É bom que a pessoa seja verdadeira. Então, essa condição de fruto da gente ser honesto, de ser verdadeiro, isso nos dá a chance de não esconder nada dos outros, dá a chance da gente ser corrigido, porque as pessoas precisam umas das outras. Então, essa é a primeira coisa mesmo que vocês falaram. E essa questão aqui dos alicerces, como vocês também falaram, parece que vocês já falaram tudo. É a gente fazer de acordo com a nossa base, é a gente viver em harmonia, em honestidade com o nosso tesouro, nosso coração. Essa é a vida honesta. Toda vida que é desonesta, que apresenta um fruto, que apresenta um jeito de ser, que não é o interior,
que no escondido é outra coisa, que na intenção tem dupla intenção. Quando na frente está um interesse na pessoa e por trás está um interesse nele próprio, isso é um mau fundamento. Isso é um fundamento de areia. Isso é um fundamento do exterior. A pessoa focada nas coisas materiais e na visibilidade, sem ter lastro, sem ter a base para suportar, para argumentar, para sustentar o que ela está dizendo. Se ela for confrontada, ela não contra-argumenta, ela mente. Se ela for confrontada sobre os atos dela, ela não reforça o que ela está fazendo, ela mente. Então, essa é o contraste entre o que ela fala, o que ela age, o que ela aparenta e o que ela tem realmente dentro de si. E essa parte da fala de Jesus é justamente o final do Sermão do Monte, em que ele se reúne com seus discípulos e fala muita coisa a respeito de como o discípulo dele deve viver. Tem as bem-aventuranças, tem a maneira de orar, tem a maneira de doar, tem a maneira de ser, de dar a outra face, tem a nossa função aqui no mundo, como nós estamos levando o nome de Jesus, a gente é luz, a gente é iluminação para as pessoas e também é sal. Então tem essas partes todas que a gente já conhece do Sermão do Monte. Essa é uma parte final do Sermão do Monte. Então, depois que Jesus disse tantas coisas a respeito do discípulo, como ele deve viver, que é imitando o mestre, não de fora para dentro, não pela lei, não pela força, mas porque concorda, porque o Espírito Santo já está nele e já transformou ele em discípulo. É uma coisa primeiro interior, é como a casa. A coisa mais importante da casa é o alicerce. A coisa mais importante da nossa vida é o que nós temos interiormente, é o Espírito Santo, nossa natureza. E aí diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Então tem esse desafio de Deus, depois de ter falado todas essas coisas, que nós sabemos também, os mandamentos de Deus, como devemos viver, e aí ele dizendo, todo aquele que vem a mim e ouve, aí é o que vem a mim, é a pessoa discípula, a pessoa que está seguindo, que está ouvindo a palavra de Deus. E essa parte, como a gente sempre diz, é voltado para aqueles que estão caminhando junto com Jesus, né? As outras verdades boas e lógicas que vocês colocam também podem ser colocadas. Mas a verdade fundamental aqui dessa parábola é quem está ouvindo o que Jesus diz, que está pretendendo ser seu discípulo, mas ouve a palavra pretendendo ser, ouve a palavra, ouve os ensinamentos dele, mas não pratica. Ou seja, não está levando a sério, não está introjectando como seu, não tá tomando para si, não está tomando para a sua vida, não está valorizando. Ele tem muitas sabedorias, a sabedoria, na verdade, é aquilo que você sabe praticando. Uma pessoa sábia não é a pessoa que sabe as coisas. A pessoa sábia é aquela que vive aquilo que está dizendo. Essa é a verdadeira, a pessoa sábia, que aproveita. Então, tantos tesouros tem, como foi falado aqui, do bom tesouro de Deus, que a gente pode ter para a nossa vida, praticar, colocar no nosso coração, e isso ser resultado nas nossas vidas. A pessoa não faz, a pessoa não pratica. Ou seja, não é um discípulo, não é um imitador de Jesus. Então, essa pessoa, quando ela está ouvindo, quando ela está no ambiente religioso, onde ela está com aparência de uma postura eclesiástica, uma postura religiosa, mas não tem o fundamento, ela não suporta, ela não
ela não, ela não reage, ela não resiste às tentações. A gente, nesse caso, está falando sobre vida, vida interior, vida diferente da vida que tem no mundo, a vida da pessoa que faz a vontade dela. Nós aqui estamos falando de pessoas que fazemos a vontade de Deus porque a vontade de Deus está dentro da gente, a gente está concordando. E aí, essa pessoa que tem essa aparência de que está vivendo uma vida correta dos mandamentos de Deus, mas sem a base, sem o alicerce, ela não suporta uma tentação. Quando vem a tentação do dinheiro, ela é corrompida. Quando vem a tentação do poder, ela é corrompida. Por exemplo, ela pega aquela vida aparente e toma para si a glória. É ela que está produzindo aquilo e não Deus. Ela não dá glória a Deus. O poder é sempre assim, é poder, dinheiro e sexo. É o que corrompe as pessoas. E aí essa pessoa, ela não resiste a essas tentações, e aí a casa dela, o que ela tem de aparente para as pessoas, ruim. Ela se desfaz aos olhos das pessoas como fruto. Ela aparece. Toda a pessoa que, nesse caso, tem esse problema, que não consegue resistir porque não tem fundamento, que faz a vida aparente, religiosa aparente, aqui nós estamos falando de pessoas religiosas, elas acabam por serem vistas, acaba por ser vista a sua ruína. E então essa pessoa mostra a ruína, dá esse mau testemunho, envergonha o evangelho e se mostra. Ou seja, essas pessoas que não praticam. Agora, a pessoa que pratica, então essa pessoa que ouve o evangelho, mas não pratica, ela também pode se desviar em outras doutrinas. Aqui, ó. Aqui tem aqui no livro de Efésios 3:14, eu vou ler para vocês. Para que não sejais, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos, sejamos edificados em tudo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, a verdade, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a pessoa que é construída junto com os irmãos nesse edifício bem preparado, bem fundamentado. E aqueles que não são levados por vento. Pessoas que não têm fundamento na Bíblia, não conhecem a Bíblia, eles vão ser levados por qualquer ensinamento. O pastor chega e fala uma coisa, ela vai para o pastor, ou o pastor, o outro, seja, vai para o pastor. Doutrinas, várias doutrinas. E tem um outro texto aqui do Salmo 1, que diz a respeito de como nós devemos ser. Olha só, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, daquele que não tem o Espírito Santo. Não se detém no caminho dos pecadores, daqueles que não têm o Espírito Santo, e nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na lei do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática. Antes tem o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí, como é que ele vai ser? Essa pessoa que medita, que dá valor, que não caminha junto. A pessoa é conhecida, ela tem relacionamentos com as pessoas, ela conversa com as pessoas, ela é amiga de todas as pessoas, mas não caminha junto na maneira de ser dessas pessoas. Aí ele vai ser como? Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, isso que nós estávamos falando, e cuja folhagem não murcha, mesmo quando tem seca, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa é aí aquele que não pratica, diz assim, os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, é bom que as pessoas tenham essas quedas, para elas se verem, elas se mostrarem e voltarem, e se arrependerem, serem tratadas. Por isso é que é muito importante essa consequência certa na vida da pessoa. Se a pessoa tem um bom fundamento, ela vai conseguir se desviar, ela cai, mas se levanta, mas não fica no erro. E quando a pessoa está fraca, que não tem fundamento e cai, e aquilo é demonstrado, ela caída, ela se vê. A realidade cai sobre ela e ela se vendo, vem o Espírito Santo e faz ela se arrepender e ela se volta para Deus e recomeça, reconstrói a sua vida, mas aí com bases sólidas aqui na palavra de Deus, para ser firme na base correta. Muito bom. Bom, Henrique, isso realmente esses textos complementares corroboram muito o que a gente tinha visto ali, e isso para o aspecto empresarial, pelo que a gente estava falando, né? É para a vida, mas para o aspecto empresarial, a gente vê claramente como as empresas que se distanciam do seu propósito, quando o funcionário não entende o propósito, o gestor quer que o funcionário vista a camisa. Como é que o funcionário vai vestir a camisa se ele não acredita naquilo de verdade? Aí ele sai para ganhar R$ 200 a mais na outra empresa. Não tem fidelidade, não tem compromisso, não tem algo. Se você não acredita naquilo de verdade, se não está dentro de você, não adianta me chamar de chefe se você não acredita em tudo que eu estou fazendo aqui e vai fazer junto comigo. Então, nessa analogia, vai nessa linha. Aí tem, vários exemplos aqui que eu peguei para o mundo empresarial, vi aí os comentários do Uri, muito bons também, do gestor que só pensa em curto prazo. Cara, gestor tem que ter estratégia, ele tem que ter propósito, construir a estratégia com base no propósito. O resultado é consequência. Não é primeiro o resultado e depois o propósito. Primeiro o propósito. E constrói a estratégia em cima disso e o resultado vem. A gente tem aí eu tenho vários casos aí legais que eu já anotei aqui para a gente botar lá no meu texto. Primeiro, Petrobras, naquela época dos escândalos lá, do mensalão, etc. Toda empresa tem lá na parede missão, visão, valores. Um dos valores da Petrobras estava lá no quadrinho na parede, ética e transparência. Uma empresa cheia de escândalo de corrupção. Então, não é verdade. Então, todos os diretores, sabendo que não é verdade, queriam se beneficiar. Todos não posso generalizar, mas vários diretores, vários funcionários de alto escalão se beneficiando de esquemas de corrupção, enquanto está lá na parede do escritório dele escrito ética e transparência. Então, não é sincero. E quando não é sincero, isso se mostra claramente no fruto. Aí volta essa alusão do que a gente está falando. Aí um outro exemplo que parece mais bobo, mas são dois. Um, lembra antigamente, Henrique vai lembrar, o também, pessoal mais novo talvez não, mas a Xuxa fazendo propaganda do hidratante Monange. Gente, você acha que a Xuxa usa hidratante Monange? Não usa, então fica falso. O Zeca Pagodinho, na época, fez o comercial da Nova Skin, que era aquele experimenta. Só que todo mundo sabe que o Zeca Pagodinho só bebe Brahma.
E aí Aham. fez o quê? Fez o comercial, experimentou, né? Aí depois no carnaval tiraram foto dele no churrasco em casa bebendo Brahma. Na época isso deu uma multa lá de não sei quantos milhões, porque não é de verdade. Como você falou, quando não é de verdade, ele vai cair a tentação. A tentação vem e a tentação vai vir. Só que se não É, for de verdade, ele não cumpre. O funcionário não vai vestir a tua camisa se ele não acreditar no que você faz. Ah, não vai fazer. Aí o dono fala, não, porque eu quero que vocês vistam a camisa. Gente, você não vai fazer. O meu pai teve comércio por muitos anos, muitos, muitos anos. E é muito legal ver, cara, meu pai nunca teve um processo trabalhista, em 50 e poucos anos de varejo. Já passaram na mão dele lá mais de 500 funcionários. Cara, nunca teve nenhum. Por quê? Porque ele é verdadeiro no que faz. Eu cansava de ver, eu ia criança com ele lá para a empresa, eu cansava de ver funcionário varrendo o chão, abaixava para pegar um clipe para não jogar fora. O clipe custa, sei uhum, lá, nem um centavo. Mas não é uhum, pelo dinheiro, é pelo pensar, cara, isso aqui é da empresa. Eu vou cuidar, uhum. eu vou estar junto. Isso é vestir a camisa. Porque o É, propósito está claro para todo mundo. Isso faz toda a diferença. E eu acho que isso falta muito no ambiente empresarial. Ontem eu estava dando uma aula num grupo de finanças aqui no Rio, e aí justamente o curso era gestão financeira. E aí eu fui perguntando para as pessoas o que afeta o lucro de uma empresa. Aí todo mundo lá, estrutura de custo, o CMV, um monte de coisa. Eu falei, tá, legal. E a cultura da empresa? Aí, pô, como é que ninguém vê como a cultura da empresa é o principal fator que afeta o lucro dela? E as pessoas não percebem que a partir da cultura disseminada, do propósito claro, fica evidente que, sei lá, pensando no restaurante, a cozinha tem que trabalhar para baixar o CMV. O garçom é o time de venda que vai estar lá na ponta, induzindo o cliente aí, com os aspectos de marketing, a vender o que tem que ser vendido. A gente vê um monte de garçom que vai no restaurante, o cara é anotador de pedido. Cara, não dá. O garçom vai contribuir para o CMV da empresa baixar e o lucro aumentar. Então, se a pessoa não percebe isso, se um gestor financeiro acha que financeiro é acompanhar fechamento do mês, cara, tá tudo errado. Ele tem que olhar a cultura da empresa. É ali que começa a nascer o resultado. É ali que vem o fruto. Aí o William também falou muito bem aqui. O cara quer lucro, mas não conhece a árvore. Cara, não dá. Como diz lá, você não vai colher figo da erva daninha. Não dá. Você tem que entender aonde é que você está, qual é a tua estratégia, qual é a tua cultura, qual é o teu propósito e o alicerce. O fruto é resultado. Você não escolhe escolher o fruto, você colhe o fruto conforme a árvore que você plantou, ou que você semeou, ou que de alguma forma você também está ali participando. Então, cara, eu adorei. Essa acho que já foi minha parábola preferida até agora, porque ela é muito aplicada, é muito. Eu gostei de várias, mas essa é muito aplicada, muito fácil de ver isso no dia a dia. Perfeito. Posso falar ou vai continuar? Manda ver. Não, já estou animado aqui para escrever para caramba, mas é isso. Ontem eu estava lendo Lucas e eu vou falar aqui um pouco mais sobre o que eu li que se relaciona com isso, tá? Toda vez que eu vejo a gente falando sobre as pessoas que erraram, as pessoas que escorregaram, eu gosto de lembrar que é inevitável que aconteçam coisas que levam o povo a tropeçar. O tropeço ele pode vir por uma pessoa, mas muito bem poderia vir por você. Se o irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. O ferro afia o ferro. Fazer o que foi ordenado é simples. É o nosso dever. E aí era sobre algo relacionado a Jesus falando sobre os fariseus e os publicanos, né? E o publicano, ele falava que ele era pecador, ele admitia que ele tinha problemas. E aí, no final dessa passagem, Jesus fala que quem se exalta será humilhado e que quem se humilha será exaltado. Eu acredito que nesse processo aí da cultura do que a gente falou, é muito importante que o líder, que é quem está lá em cima, que é a árvore inicial, né, dessa empresa, que é, ele tenha conceitos claros, porque é muito fácil a gente ver nas empresas pessoas apontando o dedo, mas elas não se enxergam como pecadoras, né? Elas não se enxergam como pessoas que também erram.
E eu acho que quando fica esse clima na empresa de que vocês estão fazendo a coisa errada e só eu acerto, tem uma desconexão total entre a liderança e qualquer outro departamento da empresa. E aí eu vejo que tudo começa por a gente entender que a gente também é uma árvore que pode dar frutos ruins em algum momento, e a gente tem que buscar sempre reconexão com Deus, com o Senhor, porque sem presença, sem relacionamento íntimo, sem oração, sem leitura da palavra, sem jejum, a gente tende a se desconectar desse solo fértil que é Deus, e a partir disso a gente também pode virar um problema. Por isso que a gente vê nessas grandes organizações, e assim, o que me vem à cabeça agora é um pouco da organização Ambev, 3G, que depois que o Jorge Paulo Lemann ele se desconectou dos negócios, naturalmente por estar com quase 85 anos, muito daquela cultura se perdeu. E a gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai botar no lugar de liderança nas empresas, porque mais importante que essa pessoa ser doutor, mestre, engenheiro, é importante que ela tenha o espírito dessa cultura, de entender da onde que sai todo esse bem, né? Então, o que me leva aqui a refletir com base nessa parábola, que tem muita gente que ouve as palavras, mas não as pratica. Tem muita gente que estudou em escola muito boa, faculdade muito boa, leu livro muito bom, mas não consegue praticar na prática aquilo que é óbvio. Então, tu vai lá, escuta num livro sobre comportamento organizacional, cultura, incentivo, e aí você vai lá na prática e não consegue executar aquilo. E aí, relacionado aos investimentos, não adianta nada eu saber todas as estratégias de investimento se eu não consigo executar aquilo na prática. Então, a melhor estratégia é aquela que eu consigo ser disciplinado, que eu consigo levar como um estilo de vida. E aí, só ler um pouco mais do que eu anotei enquanto o Henrique falava, é que os frutos, eles são os dividendos de uma empresa. Muitos investidores olham de maneira míope para os dividendos, e aí eu estou falando do dividend yield, que é um indicador muito famoso, mas não entendem a árvore, que é a empresa, que é a capacidade dela gerar lucros ao longo do tempo, de maneira perene, porque o dividendo ele só é uma fatia do lucro. Uma estratégia de dividendos ela deverá ter clareza sobre a capacidade daquela árvore ter crescimento e continuidade. A perenidade de uma empresa está diretamente relacionada com o lastro da cultura das pessoas que compõem aquela organização. O alicerce de um fluxo de dividendos é o propósito e a missão daquela empresa para com a sociedade. O investidor ele deve ter cuidado para não privilegiar empresas que escolhem os lucros de curto prazo em relação aos lucros de longo prazo. E aí, falando um pouco do que o Warren Buffett ele pratica na, na estratégia dele de investimentos, ele tem muitas empresas com 150 anos de existência, né? E essas empresas passaram por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, inúmeras crises. E eu tive a oportunidade já de ter um encontro com o fundador do Waze, e ele falou algo muito importante, que o empreendedor e o investidor, ele tem que ser apaixonado pelo problema e não pela solução. E eu vejo muito isso em Jesus, né? Ele fez vários milagres de maneiras diferentes, mas ele era apaixonado pela natureza de transformar as pessoas. Uhum. E como o Henrique não está rindo, eu acho que eu não devo estar falando besteira aqui. Não, não. É isso. E É, aí, né, nessa tua linha, Uli, rapidinho, o cara vai ser apaixonado pelo problema, isso vai fazer ele gerar uma solução genuína e isso vai trazer o lucro. O cara quer botar o lucro antes. É a mesma coisa que a gente já falou em várias outras parábolas, né? Que o dinheiro é a consequência, não é o meio. Não tem que ser o único fim dele é o dinheiro. Cara, não vai ser. É uma consequência ali natural. Cara, como você falou, ele é apaixonado pelo problema, ele vai querer gerar a melhor solução. Gerando a melhor solução, ele vai ganhar dinheiro. É natural. É só ser natural e sincero. Dentro do contexto que a gente vive hoje, né?
a gente está vivendo uma revolução de inteligência artificial, que eu vejo de uma outra forma, mas a inteligência artificial é só uma solução diferente para os mesmos problemas. Ó, essa pessoa que foi Lehman, né, que saiu, é, era a base, o argumento dessa empresa, não é? Ele saiu, ele era a base, ele era o fundamento. E outra coisa, as coisas vêm assim na nossa mente, nesses momentos agora, e a gente vai refletindo, né? E vai multiplicando, né? Essa, a vocês falando coisas, a gente vai movimentando, né, o assunto, e essa parte dos frutos, como consequência, eles têm porque a base, o fruto na vida da pessoa é resultado, como vocês estão falando, do que, do que está dentro. O problema que está do lado de fora, como vocês estão falando, a gente deve atentar para eles. Essa questão do que o Lud falou de apaixonar pelos problemas é atentar para os problemas, porque os problemas é que fazem a gente se movimentar e fazem a gente evoluir. E os problemas é que causam risco à nossa vida, os problemas. A gente não pode ficar só vendo as coisas boas, porque a gente vai cristalizar aí a velha roupa, aquela velha roupa, o vinho velho também. E quando a gente olha para o problema e enfrenta o problema, a nossa base, ela fica exposta, ela fica provada. Por isso é que na Bíblia também existe a verdade de que o que acontece conosco das coisas ruins, Deus, como controla todas as coisas, transforma aquela crise, aquela coisa ruim, como coisa boa, porque aquela coisa ruim fez você se modificar e fez você se procurar o firme fundamento, fez você desacreditar naquelas coisas supérfluas e superficiais, aquelas areias, seu alicerce estava na areia, e fez você perceber que para você suportar as coisas ruins, é preciso cavar. Você vê que a primeira pessoa que construiu a casa no terreno, ela cavou, ela teve o trabalho, ela suou, ela buscou construir onde não tinha nada aparente na vida dela, ela foi no quarto, foi no escondido, buscou Deus e cavou, teve o esforço até achar a rocha. Foi persistente, e olha que tem profundidades de casa, de alicerce, que são muito longos. Outros, a rocha está mais na superfície, mas outros, a rocha está mais embaixo. Então, a pessoa tem que cavar aquela sapata, cavar até encontrar a rocha. Isso aí é trabalho. Isso é a nossa parte, por conta de prevenção contra os problemas. Já vendo que os problemas com certeza virão, ele já faz o trabalho dele e já cava, busca Deus na palavra, na oração, ele constrói o seu fundamento. Isso é construído. Aí vai lá e acha. A pessoa que não faz isso é uma vida fácil, vamos fazer oba-oba, eu gostei, estou aqui, aí gosto de uma coisa e vai na outra teologia, e vai para outra teologia, ela fica assim, A sem base. tentação leva fácil, né? Quando o É, alicerce não é forte. tentação para fazer coisa errada ou tentação para mudar o foco da empresa, mudar o foco O que da seja. pessoa. A gente vive hoje uma era com tanta Volúvel. informação, um fluxo de informação tão grande que como você falou, às vezes não é só a tentação do pecaminoso, às vezes só de mudar o rumo da empresa já. Cara, você está Já é. olhando para onde você quer ir? Mantém o seu foco. Onde é que você vai? E não deixa se levar por qualquer mil informações que você vai receber ao longo do dia. Imagina.
É um É, bom ponto, vou anotar isso aqui também. é, e, e também tomando cuidado de não se cristalizar naquele foco antigo e tal, daquela maneira. O foco continua o mesmo. Deus é o mesmo, mas a maneira de você viver vai de acordo com Perfeito. os tempos, né? A Bíblia diz também, ou quer dizer, tem um pastor muito bom que já morreu, John Stott, que ele diz que a nossa pregação, nossa conversa sobre Deus deve ter desse lado o jornal e desse lado a Bíblia. Não comparando as duas, mas atualizando a Bíblia, que é o fundamento, nas atualizações da coisa atual, né? Da vida, né? Que vai se evoluindo. Toda vez que eu vou assim numa conferência de negócios e o pessoal fica falando que a realidade dos negócios está mudando muito rápido e não sei o que lá, eu tendo a discordar disso, né? Porque é impressionante quando a gente vai lendo a Bíblia, como que esse livro é atual. Uhum, É Então, se esse impressionante livro mesmo. é atual e ele está reverberando dentro da gente, significa que os problemas eles continuam os mesmos. uhum. Exatamente. Então, a gente continua querendo ser preguiçoso, ganhar mais, trabalhar menos, achar que os Milagre, méritos são resultado todos rápido. nossos, é, Uhum. ter ciúme ou inveja do irmão que está tendo mais resultado que a gente achando que a gente sabe mais do que eles, querendo que os nossos filhos prosperem. É, ontem eu estava lendo também sobre aquela parábola lá do juiz, é, do juiz que pensava só nele, que a gente aqui teve, Do juízo eu da tive muita viúva. dificuldade de digerir, né? É entender também sobre aquelas dinâmicas. Então, eu acredito que quando Jesus fazia um milagre para alguém, né, ele perguntava: o que que você quer? E eu acho que as empresas que continuam tendo essa preocupação de perguntar para os clientes o que que vocês querem, elas vão continuar inovando, sempre com um foco no cliente. O Jeff É verdade. Bezos, eu não sei se eu já compartilhei esse insight dele aqui, ele é uma empresa, a Amazon é uma empresa focada no consumidor, né? E ele fala que todas as vantagens competitivas que eles trabalham para desenvolver ao longo do tempo são baseadas em necessidades que são imutáveis. Da gente sempre querer pagar menos pelo que a gente vai pagar, receber antes esse produto e ter mais alternativa de escolha. É verdade. É o ser humano, né? É o Agora, ser humano. mais uma coisa. Para você manter o foco, para você manter ser transparente, para você ser honesto, para você manter o seu, para todas essas nossas três dimensões, né? Espiritual, investimentos e de economia, de negócios, é preciso esforço. A Bíblia também diz que a porta é estreita, o caminho para você ser correto, para você ter o seu espaço, para você agir de acordo, é estreito, né? Tem muita concorrência, tem muita perseguição para tirar você do foco, né? Tem até uma frase que tem que a nossa a, 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 a realidade atual é fluida, então a qualquer coisa pode ser, não tem nada absoluto e você pode ser uma coisa agora, pode ser outra coisa depois, é fluida, consciência é fluida. É para você manter o foco, não o seu maneira de fazer as coisas, mas a sua maneira de ser, a sua origem, você deve lutar, você deve se basear, você deve se segurar, garantir na solidez, aqui no caso meu, da palavra de Deus. Perfeito. Mais alguma coisa? Muitos insights, muito aprendizado. E Essa foi boa. agradecer. É muito bom, né? Então, aqui, pessoal, só para atualizar aqui quem está assistindo a gente estava baseado nas 40 parábolas aí do Novo Testamento. Como na semana passada a gente falou da roupa nova e do vinho novo, com apenas uma parábola,
os 40, a gente vai para 39 parábolas. Isso é muito bom, porque isso mostra aí como é que cada parábola está interligada com a outra. Eu não sei se a gente já tinha falado isso, mas eu ouvi alguém explicando que a Bíblia é o primeiro livro com hiperlink da história, onde ela mesma vai se conectando com ela mesma e É quão, muito É verdade. verdade, quão moderna é é essa verdade. ferramenta, né? Então, É. Olha só, ela é infinita no momento atual, com o foco, lógico. O foco é o foco. Deus, Jesus é o centro da Bíblia. Mas os entendimentos, assim, são vários, de você lê, depois você lê outro e tal. E, no momento atual, ela é ampla e em todos os momentos da vida, da existência humana, ela foi atual. É um negócio impressionante. amém. E uma parte ajuda a outra parte, ela não se contradiz. É um livro Não, especial mesmo. É um livro cientificamente comprovado especial. Não tem contradição. Ela tem maneira de ver diferente, mas não, uma coisa não contradiz a outra. Amém. 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 Vamos fazer uma oração então para encerrar o Vamos, encontro de hoje? vamos, vamos. Vai, sogrão? Ah, Senhor Jesus, obrigado, Jesus, porque nessa vida tão complexa, tão volátil, Senhor, tão insegura, tão com várias propostas e tentações, nós temos o fundamento, que és tu, Senhor. E temos uma mente que se baseia em ti, nas tuas verdades, que são verdades para todas as pessoas, para todas as empresas, para todos para todos as opiniões, porque é uma verdade fundamental, Senhor. Ela é anterior, ela é intra, Senhor. A partir dela que todas as opiniões partidárias, empresas, maneiras de ser, de pensar, podem coexistir, Senhor. Obrigado porque ela é o centro de todas as coisas. É isso que nós te agradecemos e queremos aprofundar e queremos solidificar, queremos manter, muito mais do que manter, aprofundar, alicerçar cada vez mais as nossas vidas com essas abrangências, com essas liberdades, Senhor, das atualidades, mas nunca perdendo a essência do teu amor, a essência da pessoa de Jesus Cristo, a essência da pessoa de Deus Pai, Deus Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Galera, bom dia. Opa, obrigado. Dia só com... 8h59, muito bom. Amém. Valeu, valeu, gente. Obrigado.